Reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação atenta aos acontecimentos na capital federal. Tem reunião dos poderes, autoridades reunidas para discutir a pandemia do coronavírus. Repórter Natália Pazzi. Bom dia, Natália. Isso mesmo, Pedro. Muito bom dia para você, todo mundo que está nos acompanhando. Previsão de início dessa reunião para daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, no Palácio da Alvorada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, convidou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo desse encontro é tentar ali fortalecer o ambiente da União Nacional para prevenção e combate à Covid-19, além de ser um espaço ali para discussão de ações institucionais conjuntas. Nos bastidores se fala muito de que essa reunião é uma tentativa de chegar a um consenso sobre um novo plano de combate à Covid-19. Inclusive, o ministro Luiz Fux, ele deve esclarecer nessa reunião o entendimento de que a Corte, o Supremo Tribunal Federal, não pode fazer parte deste plano de combate à Covid porque pode vir a ser provocada judicialmente sobre algum aspecto desse plano, por isso deve ficar isento, o Supremo Tribunal Federal deve ficar isento, então, deste novo plano de combate à Covid que pode ser elaborado a partir dessa reunião de hoje. Nesse encontro também tem a previsão de participação de diversos ministros, entre eles daí André Mendonça, da Justiça, o Fernando Azevedo, da Defesa, o Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde, que a gente lembra que tomou uma posse discreta ontem aqui no Palácio do Planalto, sem cobertura de imprensa, depois teve a sua nomeação publicada no Diário Oficial da União. Também temos a previsão de participação de Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, o Augusto Heleno, do GSI, e também o José Levi, advogado-geral da União, além também, segundo o Palácio do Planalto, de governadores de todas as regiões do país. E também uma curiosidade, devemos ter a participação do general Eduardo Pazuello, que ontem, então, com essa nomeação e também com a posse de Queiroga, também tivemos no Diário Oficial da União a exoneração de Pazuello, mas que mantém aí ainda perto do governo federal, enquanto o Palácio do Planalto tenta achar uma saída ali, um prêmio de consolação para Pazuello, até mesmo para ele não perder esse foro privilegiado dele, que ele teve enquanto ministro da Saúde.Essa agenda de agora, ela vai ser fechada à imprensa, a imprensa não vai ter acesso a ela e também não vai ter transmissão, e tem uma previsão de término ali por volta das 11 horas da manhã, Pedro. Tá aí, 11 horas da manhã então deve acabar essa reunião. Tem autoridades do governo federal e tem alguns governadores. Por que todos os governadores não foram convidados, hein, Natália? Pois é, Pedro, essa é uma questão que a gente até levantou aqui para o Palácio do Planalto. Eles afirmam que apenas alguns governadores puderam participar, confirmar, então, essa presença na reunião, e eles tentaram ali, segundo o Palácio do Planalto, ter a menor quantidade de pessoas possíveis, até para não gerar aglomeração no Palácio da Alvorada, por isso que eles escolheram ter ali representantes, governadores representando as regiões do país, mas não todos eles. Por enquanto, essa é a resposta que a gente tem aqui da assessoria do Palácio do Planalto, mas claro, né, a gente vai seguir acompanhando, até mesmo porque tem algumas divergências do presidente Jair Bolsonaro com alguns governadores, o que pode ter levado também à ausência de alguns deles nessa reunião, que é uma reunião muito importante, né, uma reunião de todos os poderes para tentar chegar a um consenso em relação à pandemia. Repórter Natália Pazzi está em Brasília ao vivo, Cláudio Humberto, Thaís, né, participando conosco aqui, trazendo informações para a expectativa dessa reunião. É, sem sombra de dúvida, uma oportunidade, né, Cláudio Humberto? Exatamente, é uma oportunidade para que eles emendem os bigodes, né? Tomara que isso aconteça mesmo. Eu sou muito cético em relação ao resultado dessa reunião. Eu não acredito muito na plena disposição dos entes que participarão dessa reunião, a começar pelo presidente da República, de fato estabelecer ali um pacto de união. Acho que talvez saia dali alguma declaração de intenções, alguma coisa assim, mas eu sou de fato muito cético em relação a isso. Só para lembrar que o general Eduardo Pazuello já foi designado para uma nova função. Ontem avancei essa informação com exclusividade, em primeira mão. O general Pazuello foi designado para prestar assessoria ao ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, mas não é aparentemente o seu destino definitivo. O presidente ficou de avaliar, ou continuará avaliando,
onde vai para onde vai mandar o general Pazuello, de quem é uma pessoa de quem ele se afeiçoou muito. Ontem você conversa com as pessoas no Palácio do Planalto, muitas delas concordam com a avaliação quanto ao desempenho do Pazuello na frente do Ministério da Saúde, mas todos reconhecem a dedicação dele ao trabalho. Ontem eu ouvi, por exemplo, uma informação que eu não tinha, de que muitas vezes o ex-ministro da Saúde e sua equipe chegaram a trabalhar jornadas de 20 horas em um único dia, né? Jornada de trabalho é o tipo da coisa pouco inteligente, embora determine assim, ou sirva para definir o empenho da pessoa no próprio trabalho, mas é uma coisa tão extenuante que acaba sendo pouco produtiva, na minha opinião. Mas, enfim, essa é outra discussão. Eu acho também que tem algumas coisas, alguns detalhes dessa reunião que a gente precisa destacar. O principal deles é que é uma reunião que não vai ter imprensa, não vai ter transmissão ao vivo pela televisão, por rádio, por coisa nenhuma. Vai ser uma coisa a portas fechadas de todas essas autoridades. É um cuidado que o governo resolveu tomar para não acontecer o que já aconteceu antes, quando o presidente da República se dispôs a conversar com os governadores, uma coisa muito parecida como essa, para estabelecer ali um pacto de união, e ele acabou sendo xingado durante essa reunião pelo governador de São Paulo, e ele não quer assistir a uma cena como essa outra vez. E também isso explica a ausência do conjunto dos governadores, né? A questão de evitar aglomeração chega a ser até engraçada essa referência do que eles fazem, né? Que é essa justificativa que eles apresentam, porque no Palácio Planalto, além de ter amplos espaços, tem mesas enormes que dá todo mundo, né? Mesas sabe, aqueles mesas de banquete, etc., que o Niemeyer projetou, e tem lá, portanto, todas as condições de se fazer uma reunião como essa, sem risco de aglomeração. Talvez fosse útil a participação dos governadores, porque, afinal de contas, eles é que estão no comando das ações de combate à Covid-19. Se houve fracasso nesse combate, os governadores têm muito a dizer sobre isso também. Falar das suas experiências, falar do que faltou, do que é necessário, fazer para evitar mais erros, né? O que é que foi possível aprender com os erros cometidos e também com os acertos, evidentemente. Muitos acertaram também, tanto quanto erraram, porque, afinal de contas, é uma pandemia de proporções bíblicas, desconhecidas. As pessoas aqui, a não ser pela história, né? Nunca se imaginou o Brasil, nem os brasileiros, nem o mundo inteiro passar pelo que passamos e continuamos passando. Uma pandemia que mata 3.251 pessoas num prazo de 24 horas. Isso é uma tragédia única na história da humanidade, né? E não é só no Brasil. Você vê que a Thaís trouxe aqui os números, né? O número de mortos na Itália, no Reino Unido, o Reino Unido diminuiu um pouco, mas na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, continua sendo uma coisa absolutamente absurda. Os Estados Unidos, apesar de toda a riqueza e apesar de haver já imunizado ou aplicado pelo menos uma dose em mais de 120 milhões de pessoas, apesar disso, continuam morrendo lá 800 pessoas por dia. Né? 800 pessoas por dia. Se você for pegar o número de mortos na Itália, por exemplo, proporcionalmente, é muito maior do que no Brasil. Se você fizer a comparação de mortos por 1 milhão de habitantes ou por 1.000 habitantes, há países em situação ainda mais crítica do que a do nosso país. Mas o Brasil, de fato, está ali assumindo a liderança, pelo menos em termos numéricos, né? Enfim, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer nessa reunião de hoje. Eu não boto muita fé nisso, porque não acredito que o presidente da República vá mudar de atitude, nem tampouco os demais participantes da reunião mudem de atitude em relação ao próprio presidente da República. Você vê, ontem nós entrevistamos aqui o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que meio que antecipou a decisão dele, né, que ele anunciaria no meio do dia, no sentido de negar aquela liminar que havia sido solicitada pelo
presidente da República para reverter ou anular os decretos de lockdown e toque de recolher de 3 governadores. Evidentemente que o Supremo não podia decidir de maneira diferente do seu entendimento adotado em abril do ano passado. Portanto, isso deram favas contadas, né? Mas, ao mesmo tempo que o ministro, até durante a entrevista e também no seu voto, ele recomenda a união de forças, etc. e tal, ele dá umas bicudas na canela do presidente, que eu acho que é isso é esse o clima, entendeu? Como é que você vai obter consenso, vai obter união, um clima fraternal, um clima em que todos colaborem para uma única solução, um chutando a canela do outro? É difícil isso, né? Então é por isso que e também pela qualidade dos homens públicos que nós temos, né? Salvo uma ou outra exceção, como é o caso evidente do presidente do Senado, a qualidade dos homens públicos no Brasil hoje é de dar pena. Pena para nós, né? Aqueles que somos atingidos por suas decisões. Tem um enredo aí colocado numa narrativa, a palavra da moda mais uma delas. Qual é? Ontem, a posse do ministro Marcelo Queiroga. O Cláudio Humberto antecipou aqui para os ouvintes do jornal. Gente, o ministro vai tomar posse hoje. Tomou, meio escondido, uma cerimônia ali fechadinha, ninguém ficou sabendo, mas tomou posse. Então, muda-se o ministro e ele toma posse, até porque seria constrangedor que essa reunião de hoje ocorresse sem que a transição no Ministério da Saúde já tivesse sido sacramentada. Seria a primeira cobrança que seria feita ao presidente da República. Isso aconteceu ontem no começo da tarde. À noite, o pronunciamento do presidente da República. A gente tem aqui uma possibilidade de acreditar ou não no que foi dito de acordo com a convicção de cada um, mas faz parte dessa narrativa. O presidente baixou o tom, disse que acredita em vacina, que vai vacinar o país todo até o final do ano, ou seja, seguiu o mesmo discurso. E agora de manhã, nessa reunião com os representantes dos 3 poderes, para dizer, escuta, vamos baixar a bola e entender o que está acontecendo e tentar uma nova história. Eu sou tão cética quanto você, Cláudio. Também não acredito por todos os motivos que você apontou. Mas, infelizmente, eu não enxergo um outro caminho. Então, mesmo cética, eu vou tentar acreditar um pouco nessa possibilidade, porque se não for dessa forma, como é que a gente vai conseguir mudar o que está acontecendo hoje? Quando a gente olha, por exemplo, na proporção hoje, o quadro de hoje, proporção da população brasileira no mundo versus número de mortes. O Brasil tem 2,7% da população mundial e mais de 30% das mortes por Covid. 10 vezes. 10 vezes é a diferença entre um percentual e outro. Hospitais lotados, um problema no fornecimento de oxigênio, o auxílio emergencial ainda não chegou, ou seja, há questões seríssimas que não foram resolvidas. A informação que chega agora para a gente do Rio de Janeiro é a seguinte: maior fila de espera de leitos de UTI Covid em hospitais públicos desde o início da pandemia no Rio, 528 pacientes. E é impressionante o que acontece com essa nova cepa, porque a situação degringola de uma hora para outra, Pedro. Se a gente olha 10 dias, o Rio de Janeiro tinha 50 pessoas na fila da UTI. E hoje, 10 dias depois, tem 530. É muito rápido e as atitudes não estão indo no mesmo ritmo. Ô, Thaís, tem uma questão importante, né, que é trazida pela nossa Constituição de responsabilidade dos poderes, né? O poder legislativo ele é tão responsável quanto o poder executivo para algumas questões. Só que a gente, ao longo dos últimos anos, se acostumou a não cobrar o poder legislativo, né? Até por casos que vêm do poder legislativo, que geram descrédito com a população. Talvez seja esse o momento, né, de resgatarmos, né, o que os artigos da Constituição trazem em relação à competência desses poderes, que tem muito a fazer nesse momento também, né? Não só o poder executivo, mas o legislativo tem muito a contribuir nesse momento mais grave da pandemia, com decisões que podem alterar, sim, o curso dessa tragédia humanitária que nós estamos vivendo aí, com mortes e mais mortes que não param de crescer no Brasil. Então, talvez essa reunião também possa servir para, de alguma forma, né, estimular o protagonismo do Legislativo, da Câmara Federal, do Senado Federal, o Senado, principalmente, no artigo 50
52 da Constituição tem ali elencado uma dezena, né, de ações que poderiam ter sido tomadas, não só agora na pandemia, mas no nosso passado recente, que não foram tomadas, sabe-se lá por quê. E claro que isso é muito importante, na hora em que nós temos essa cobrança, né, em relação aí às autoridades, é preciso também mirar o canhão para essas posições, né, de destaque do Legislativo Nacional, que devem sim ser cobradas pelo que o país está vivendo hoje. 11 999